Boa noite. O relatório da ONU sobre as mudanças no clima colocou a humanidade contra a parede. Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera são os maiores já registrados e o aquecimento global é um fato irreversível. A culpa é do homem. As consequências já manifestadas podem piorar. Mais chuvas, mais seca, furacões e tempestades mais intensos, invernos mais quentes. Podemos entrar numa era de extremos com danos pesados para o meio ambiente, a agricultura e a vida no planeta. Os estudos que levam a essas previsões são mais precisos do que os anteriores. Foram feitos com mais tecnologia e melhores recursos, o que aumentou o grau de certeza sobre os efeitos do aquecimento da Terra, das mudanças do clima e da influência humana nesse processo. O desafio que isso representa é o tema do Roda Viva de hoje. Reunimos uma bancada de cientistas e especialistas que têm se dedicado à questão e vamos discutir com eles a dimensão do diagnóstico feito pela ONU e também como e quando essas consequências poderão chegar até nós. O relatório feito pelo painel de cientistas organizado pela ONU comprova que o aquecimento global é causado por atividades humanas e que tornou-se um desafio sério que deve influenciar bastante o debate político e econômico no planeta. Esse diagnóstico assustou e chegou a ser chamado de alarmista, mas foi também anunciado como um relatório mínimo, já que representa o consenso entre cientistas de todo o mundo. Para eles, as consequências do aquecimento da Terra foram até agora subestimadas. O clima mudou muito mais do que se previa e muito antes do que se imaginava. São Paulo da Garoa é coisa do passado e a neblina de Londres não é mais a mesma. O pico do Monte Fuji, a montanha sagrada e simbólica do Japão, perdeu parte da neve. E o Kilimanjaro, na África, já deixou de ser o vulcão das neves eternas. Bem mais longe, o derretimento põe abaixo montanhas de gelo, mudando a paisagem na calota polar. No Brasil, o verde amazônico abriu espaço para o vermelho da terra desmatada e para a fumaça das queimadas. Cenários românticos e reservas biológicas há tempo sinalizam que algo pode estar mudando. Mais recentemente, os sinais se tornaram violentos. A Ásia, campeã de mortes por desastres naturais, teve ilhas varridas pelo tsunami das ondas gigantes, que matou mais de 230 mil pessoas. O sul dos Estados Unidos, acostumado a furacões, foi atingido pelo pior deles, o Katrina, que destruiu Nova Orleans com ventos de 240 km por hora, matando 1.000 pessoas e desabrigando 1 milhão. No sul do Brasil, o Catarina foi o primeiro fenômeno desse tipo ocorrido no país, mostrando para brasileiros o estrago que um vento de 150 km por hora pode fazer. Na Europa, as altas temperaturas do último verão causaram dezenas de mortes, principalmente entre idosos. O gélido inverno russo foi o mais quente desde 1879. Faltou neve e faltou frio para os ursos, que começaram a hibernação com 2 meses de atraso. Caprichos da natureza? O relatório da ONU diz que não. Divulgado no começo do mês em Paris pelo IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o documento afirma com segurança de mais de 90% que o clima não mudaria como tem mudado, não fosse a humanidade. E usa o termo inequívoco para o grau de certeza do aquecimento global. O problema está no crescente acúmulo na atmosfera de gases de efeito estufa, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Eles são produzidos pela queima de petróleo e derivados, carvão, pela agricultura e pela destruição de florestas. O acúmulo de gases forma uma barreira, impedindo que o calor do Sol irradiado pela Terra volte para o espaço. Daí o aquecimento da superfície terrestre e a sensação de que estamos numa estufa. Nas medições que deram base ao relatório, o aumento da temperatura da Terra, que foi de 0,6 graus Celsius de 1900 a 2000, será bem maior no século XXI. As projeções apontam para uma elevação entre 1,8 e 4 graus Celsius até o ano 2100. Os cientistas acham muito provável uma elevação média de 3 graus Celsius. As geleiras vão derreter mais, elevando o nível dos oceanos. No século XX, o mar subiu 17 centímetros. Agora pode subir entre 18 e 59 centímetros até 2100. Uma ameaça para as populações de milhares de cidades litorâneas. Mais quente, o ar dos oceanos também fortalece furacões e tempestades. Da mesma forma que nos continentes, o calor pode aumentar a estiagem nas regiões secas, como na África e no Nordeste brasileiro. O ex-vice-presidente americano e agora ambientalista Al Gore lançou recentemente um livro e um documentário sobre mudanças climáticas. Ele faz um alerta ainda mais dramático sobre o aquecimento do planeta e seus prejuízos.
à saúde, à economia e ao ser humano. Em sua cruzada ambientalista, Al Gore conclama as pessoas a mudarem a maneira de produzir e consumir recursos e energia. E avisa governos e grandes poluidores que é imoral tomar decisões que condenem as futuras gerações a diminuir suas vidas. Os fortes interesses em jogo e a dificuldade política de discutir responsabilidades mostram que não será fácil pagar essa fatura ambiental. Países ricos e países pobres vão se debater, o que deixa no ar a indagação sobre qual será a força capaz de mudar esse quadro. Qual o papel a ser assumido por governos, sociedades e cidadãos? Para o debate neste Roda Viva especial, nós convidamos Eduardo Gianetti, economista, sociólogo e professor do IBMEC São Paulo. Convidamos também Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP e membro do IPCC, este painel intergovernamental para a mudança climática. Está aqui também Ricardo de Camargo, professor de meteorologia do IAG USP, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. E Lana Weiner, coordenadora do Laboratório de Oceanografia Física e Clima do Instituto Oceanográfico da USP. Marcelo Furtado, diretor de campanhas do Greenpeace. José Antônio Marengo, pesquisador climatologista do CPTEC-INPE, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também membro do IPCC, o painel intergovernamental para a mudança climática. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar do programa, fazendo sua pergunta, sua observação, sua crítica, o telefone é o 0 operadora 11 3677 1310. 3677 1310. O fax 3677 1311. E pela internet você acessa o site do programa, o endereço está aí na telinha, www.tvcultura.com.br/Roda Viva e manda seu e-mail. Bem, boa noite. Eu queria começar essa discussão colocando o seguinte: as imagens que a gente viu nessa reportagem de abertura são quase todas elas dramáticas. Agora, a impressão que eu tive lendo o relatório, pelo menos partes do relatório que foram apresentadas pela imprensa, é que o relatório é mais dramático do que isso. Então, o que eu queria começar a questionar é o seguinte: em que medida esse documento divulgado aí pelos cientistas muda alguma coisa na percepção que a sociedade tem do problema, ou mais ainda, em que medida ele muda efetivamente o conhecimento que a gente tem sobre esse problema? Começamos pela Ilana. Bom, veja, eu vou tentar responder do ponto de vista dos oceanos, que é a minha especialidade. Eu acho que esse relatório coloca uma importância grande do papel dos oceanos nas mudanças climáticas. Uma delas é a capacidade que o oceano tem de armazenar e redistribuir esse calor. Então, o oceano tem um papel, ele funciona como um refrigerador do planeta. Ele recebe um excesso de energia nas regiões tropicais, que é redistribuído então para as regiões de déficit, as regiões polares, e através de correntes muito profundas, você tem uma redistribuição, você resfria o planeta, levando essas correntes densas e frias mais para a região tropical. O que acontece, eu acho, é que com o aquecimento do planeta, eu não vou entrar no detalhe dos processos agora, essa corrente acaba se desintensificando. Ela fica menos intensa, você redistribui menos o excesso de calor para as regiões de déficit e, consequentemente, você aumenta os contrastes de temperatura. Quer dizer, existem outros vários aspectos, por exemplo, como mudança de salinidade, o fato de que a região tropical está tendo mais evaporação implica mais vapor d'água, aí entra na questão das intensificações dos furacões, e está tudo interligado. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que esse relatório vai buscar, então, nos oceanos, um grande mecanismo físico, um dos grandes mecanismos físicos para explicar o que está acontecendo. Quem se habilita? Paulo? Evidentemente, esse relatório é um marco, no conhecimento científico sobre a questão de mudanças climáticas globais. Porque até o momento, quer dizer, os modelos não davam respostas que os cientistas confiariam o suficiente para dar um recado importante
para o planeta como um todo. Esse relatório muda esse patamar, porque ele dá um nível de confiabilidade muito grande e as previsões hoje do relatório, das quais algumas delas foram feitas na introdução do programa, são realmente importantes do ponto de vista das alterações do clima físico e vão ter consequências importantes do ponto de vista socioeconômico e político para o nosso planeta. E a repercussão dessas conclusões foram muito importantes, não só no Brasil, como no mundo todo. E acho que vale a pena, Marco, Paulo, a gente colocar um ponto importante que é a dimensão política disso. Este documento foi feito para tomadores de decisão e nós sabemos que havia muita pressão dentro do IPCC para que, digamos assim, as conclusões fossem minimizadas. Ou seja, o documento original que entrou na reunião de Paris na segunda-feira, ele é diferente do que foi o resultado da sexta-feira em função de pressão política. Então nós temos pressões que vieram até mais brandas do que historicamente a gente tem visto nessas reuniões por parte dos Estados Unidos e o Bloco do Oriente Médio, mas uma pressão maior, por exemplo, do governo da China em função das suas conclusões. A comunidade científica hoje fala em níveis de aumento do que é o nível do mar maiores do que o painel concluiu. Os estudos já estão passando de 1 metro do aumento do nível do mar na sua previsão para o final do próximo século. Por que isso foi minimizado? Porque a comunidade científica sofreu uma pressão e porque alguns estudos fundamentais não entraram no prazo para a conclusão dos estudos para serem avaliados pelo IPCC e nós perdemos uma oportunidade de um documento ainda mais contundente. Então a pergunta que fica é, este relatório já é bastante importante, já traz questionamentos fortíssimos do jeito que é, mas ele poderia inclusive ser mais forte. Posso acrescentar uma coisa? Eu acho que, assim, além disso, eu discordo só um pouquinho, porque o relatório mostra, por exemplo, que houve uma aceleração do aquecimento, do aumento do nível do mar de 93 para cá. Então, eu não acho que ele foi tão pequeno, quer dizer, eu acho que ele mostrou, olha, até 93 a gente tinha temos dados suficientes. A partir de 93, o nosso monitoramento e observação melhorou muito. Então, com relação específica ao nível do mar, esse aumento foi muito maior. Eu acho que o que é preocupante é a taxa com que ele está ocorrendo. Né? Muito mais do que o valor absoluto são as taxas. Eu acho que esse documento ele estabelece um cenário para que a gente possa começar a trabalhar em duas direções. Uma delas é a seguinte: algumas dessas tendências são muito poderosas e dificilmente vão ser revertidas. A humanidade vai ter que se adaptar de alguma forma a isso. Ele serve como um alerta também. É um cenário que mostra que medidas preventivas podem atenuar a longo prazo efeitos que se materializarão nas gerações futuras se nada for feito. Mas, de qualquer maneira, a humanidade vai ter que se resignar à adaptação e a alguma prevenção se nós levarmos a sério um alerta dessa magnitude. Eu acho que o que é importante considerar é que este é o relatório do Grupo 1, que é o relatório científico. Como o Marcelo mencionou, chamado Summary for Policymakers, ou seja, sumário para tomadores de decisão, um documento curto. O relatório 1 possivelmente seja 1.500 páginas. Então, eu concordo com Artacho, é um marco épico para nós meteorologistas. E se comparamos com aquele relatório publicado em 2001, o terceiro relatório, em 2001 se falava que o aquecimento chegaria a 5,8, agora se fala que chega a 4,5. Melhores modelos, melhores representações, melhores observações e técnicas estatísticas. O que é importante, talvez, em 2001 se falava de que a conclusão principal era o aquecimento global não é unicamente consequência de variabilidade natural do clima, e ponto. Agora já se fala claramente, estatisticamente significativa, a ação humana. Nos extremos que nós estamos experimentando, realmente tem muita informação, talvez já lendo o livro que vai sair publicado nós possamos ter mais informação, porque o que saiu é simplesmente uma coisa que um tomador de decisão pode entender, mas tem muitos detalhes que não aparecem naquele documento, mas com certeza vão sair no volume que deve ser publicado este ano. A questão das incertezas terem diminuído, como foi mencionado, e ter nos colocado nesse patamar de um panorama de certo risco, e o aumento da certeza de que realmente tem uma parcela humana nisso, e mesmo minimizado, seja para os tomadores de decisões, ou porque não é em todos os lugares que os aumentos vão ser tão grandes, seja do nível do mar, seja das temperaturas, seja das chuvas,
Eu acho que o marco realmente foi alcançado, não no sentido do alarmismo que se fez na população mundial, mas que realmente é o momento de que individualmente, localmente, regionalmente, países, nações se unam para combater esse aspecto. Nada favorável para nós. Ok, eu queria convocar aí para nosso debate o depoimento, não é exatamente uma pergunta, mas embora inclua isso, do professor José Goldenberg. Vamos ver. Nós estamos diante de uma nova revolução industrial. A redução de emissões de gás de efeito estufa é uma necessidade nesse novo ciclo. A pergunta que eu tenho para os integrantes do Roda Viva de hoje é quais são as medidas concretas que a comunidade científica, que o governo e especialmente o setor privado tem para engajar a juventude brasileira nessa nova revolução. Quais são as perspectivas profissionais que serão oferecidas aos jovens que estão se formando nas universidades em cursos de ciências ambientais ou cursos de engenharia, de administração, de arquitetura, para que eles possam efetivamente e profissionalmente contribuir para mudar o futuro? Bem, eu vou deixar a pergunta colocada pelo professor Jacques Markovitch, que por engano aqui eu chamei a do professor Goldenberg, para o último bloco do programa, que é exatamente o que coloca a questão do engajamento da sociedade. Nós temos uma distribuição aqui absolutamente formal disso, mas eu creio que se a gente colocar essa discussão, nós não vamos encerrar o bloco no tempo aprazado. E queria apenas deixar uma observação para a gente pensar um pouco, que eu estava meditando aqui e eu, no período de vida que eu tenho aqui, já relativamente longo para os padrões de 40, 50 anos atrás, né, como toda a sociedade sabe, a gente vivia muito menos antigamente, o único episódio que eu vejo parecido em termos de impacto de mídia foi a epidemia da AIDS. Né? Quer dizer, uma ameaça aparentemente global, que houve uma união de muitos países, discussão de cientistas, esforços conjuntos, mas havia uma diferença, e há uma diferença muito grande. Quer dizer, com medidas preventivas individuais, né, e medicamentos que podem ser adotados por pessoas que tenham recursos, aqueles que têm recursos, no caso da AIDS, podem ou estar distanciados dela definitivamente, ou até mesmo em estando contaminados, prorrogar a sua vida o suficiente. E parece que esse relatório demonstra que, nesse caso específico, é muito mais complicado do que isso. Eu queria perguntar em que medida essa, vamos dizer assim, essa dramatização que ultimamente tem aparecido em torno do tema será suficiente para fazer com que os tomadores de decisão mudem de atitude. E aí eu peço uma rodada super curta aqui para a gente passar para o próximo bloco. Ainda estou olhando para a Ilana porque... Deixa o José falar primeiro. Bom, eu acho que nos últimos anos nós temos experimentado eventos extremos intensos. Na onda de calor na Europa, miles de mortos em um dos países mais ricos da Europa, na França, que prova que qualquer país é vulnerável a mudanças de clima. A seca da Amazônia. Então, eu acho que já tem uns dos sintomas da doença, que é aquecimento global e intensificação do efeito estufa. Então, talvez isso motive as pessoas. Por exemplo, em 2001 não aconteceu todo esse nível de vazamento de informação, como aconteceu agora em Paris. E foi importante porque eu acho que isso realmente nos mostrou que todo mundo está interessado no problema de mudança climática. Então, eu acho que já não é um tema científico, é um tema político também. Mas não, acho que a complexidade desse problema é muito maior do que no caso de uma doença como a AIDS. Por duas razões. A primeira é que a gente está diante de um problema de ação coletiva internacional. Nenhum país sozinho pode resolver esse problema. Vai ter que haver um esforço muito cooperativo e coordenado. Agora, a tentação para cada país individualmente é não fazer nada e esperar que os outros façam. Você tem um problema muito sério aí de incentivo. Muita gente acha que o protocolo de Kyoto é a resposta. Talvez seja parte dela, mas olha que coisa curiosa. A Espanha, que é a signatária de Kyoto, se comprometeu a aumentar em 15% a emissão de gases
entre 1990 e 2012. Diminuir. A Espanha. Não, aumentar. Aumentar. Eles podem aumentar em até 15%. A Espanha tem isso. Só que até 2005 eles já tinham aumentado em 40%. Eles não estão cumprindo e não vão cumprir o protocolo. Curiosamente, os Estados Unidos, que não é signatário, está controlando melhor o aumento das emissões do que a Espanha, que é signatária. Então não adianta nada estar bem na foto se não é para cumprir. Eu acho que é até melhor não estar na foto e não estar no protocolo se não é para cumprir, porque isso emite um sinal enganoso. É um problema de ação coletiva internacional. Só para completar a resposta, a outra grande dificuldade é que nós estamos lidando com um horizonte de tempo com o qual nós não estamos acostumados a lidar. Tomar medidas 50, 100 anos à frente é uma coisa que a humanidade não sabe fazer e nunca fez antes. E vai ser testada agora a sua capacidade de fazer uma coisa desse tipo. É difícil prever o clima daqui a um ano. Imagina prever o efeito de ações que nós vamos tomar agora daqui a 50 anos. Então, a ação coletiva internacional e horizonte de tempo tornam esse problema muito mais complexo de solução, de tratamento, do que uma epidemia localizada com um foco muito definido, como foi a AIDS. Mas para mim faz diferença, por exemplo, o nível de conscientização que a publicação desse relatório está fazendo, né? Então você veja o nível de debate que está acontecendo no mundo todo, incluindo nos Estados Unidos, em relação de que, olha, a humanidade não tem outra saída senão realmente reduzir as emissões de gás de efeito estufa o mais cedo possível e na maior intensidade possível. Eu acho que não existe hoje nenhum governante, mesmo o Bush, digamos assim, né, que defenda o contrário do que essa posição. A questão só é quem paga a conta e como a gente reparte os danos e como nós vamos fazer a mediação e adaptação, etc. e tal. Agora, essa questão da conscientização global, realmente, como eu vi numa das entrevistas aí do Carlos Nobre falando, que afinal caiu a ficha do planeta como um todo, dizendo o seguinte, olha, continuar nessas mudanças, nas mudanças climáticas como nós estamos, entender a atmosfera como uma lata de lixo onde podemos jogar qualquer coisa nela, essa época acabou. Agora, nós temos que reinventar a próxima época. E nós vemos a luz no fim do túnel. Eu acho que a gente está com uma indicação muito clara de quais são os setores fundamentais que a gente tem que trabalhar. Fundamentalmente, é uma discussão de matriz energética para o planeta e uso e ocupação do solo. Então, as pessoas vão ter que ser mobilizadas porque nós estamos falando sobre sobrevivência. Sobrevivência do setor econômico, sobrevivência da raça humana, sobrevivência desse modelo político que nós temos. Então, eu acho que mesmo que o protocolo de Kyoto tenha falhas no seu cumprimento ou até no seu desenho, porque a meta de Kyoto é limitada, eu acho que ele serviu como a amarração para trazer os governos a entenderem que tinha uma meta. E hoje nós vamos ter a sociedade cobrando o cumprimento dessas metas. Quando a Europa disse que inclusive vai aumentar suas metas e vai fazer uma meta mais audaciosa para 2020, existe um compromisso seu com os seus habitantes e com o mundo. Então, o problema que a gente tem da diferença dos Estados Unidos para outros é que os Estados Unidos nem esse compromisso fez, tampouco com o seu país, quanto mais com a comunidade internacional. O outro grande desafio que eu acho que vai acontecer é esse, e os outros grandes emissores? China, Índia, Brasil, quarto maior emissor, nós não vamos fazer nada? Bom, com Roda Viva, que hoje tem na plateia Marcos Egídio, diretor de sustentabilidade da Natura, Márcia Bing, assessora da presidência da Suíça Vital, e Celso Bairão, geólogo especialista em águas subterrâneas. O Roda Viva de hoje é um programa especial, um debate sobre as mudanças do clima que reúne em nossa bancada pesquisadores e especialistas envolvidos no estudo sobre o aquecimento global e suas consequências. E também que debate a análise do que vai acarretar isso para o mundo e para o Brasil. Por aqui, aliás, nós já estamos vivendo as alterações nos ciclos de chuvas e os efeitos das temperaturas mais elevadas. Pesquisadores do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, prevêem alterações em todo o território brasileiro, com mais impacto na Amazônia e no Nordeste. Mudanças nos atuais padrões de chuvas e temperaturas vão diminuir a biodiversidade por dificuldades de adaptação de muitas espécies, e o nordestino não vai conseguir suportar um clima ainda mais hostil. Norte e Nordeste vão ter elevações de temperaturas de 2 até 8 graus, e redução de 5% a 20% no volume de chuvas, atraso na estação chuvosa e diminuição do nível de rios e açudes. Em contrapartida, no Sudeste e no Sul, o clima pode se tornar de 5% até 15% mais chuvoso, com aumento no volume das chuvas. A temperatura poderá subir entre 2 e 6 graus, e os períodos de estiagem serão mais longos.
Quanto ao gás estufa, o cenário pessimista prevê emissões maiores e o otimista, emissões menores. Hoje o Brasil é o quarto maior emissor de poluentes do mundo, depois dos Estados Unidos, China e Rússia. Emitimos por ano 1 bilhão e 29 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o CO2. A maior parte, 776 milhões, vem do desmatamento e das queimadas. 236 milhões do setor energético e transporte. E 16,8 milhões são produzidos pela indústria. De metano, gás 23 vezes mais nocivo que o CO2, são 13 milhões de toneladas ano. 80% disso produzidos pelos gases do processo digestivo do gado e os restantes 20% vêm do esgoto e do lixo. O terceiro gás da lista de emissões na atmosfera é o óxido nitroso, 550 mil toneladas por ano. Resulta também da mudança no uso do solo pela agricultura e ainda por conta dos desmatamentos e queimadas, principais fontes das emissões brasileiras. Bom, isso tem sido dito e repetido que são as queimadas o principal vilão desse processo no caso brasileiro. Mas a gente estava conversando aqui antes do programa começar e até o Marcelo perguntou qual era a minha opinião particular sobre essa questão, quer dizer, em que medida o governo brasileiro conseguiria evitar isso, reduzir a proporção das queimadas, e eu queria conferir com vocês isso. Em primeiro lugar, sem dar a minha opinião pessoal, em que medida o governo brasileiro pode evitar esse tipo de coisa, a sociedade brasileira, e em segundo lugar, se além das queimadas há outros fatores em relação aos quais o Brasil pode ter algum tipo de ação nesse aspecto que o Gianetti mencionou, de cada um fazer o seu papel. É importante entender, Marco, que realmente as queimadas é o grande calcanhar de Aquiles, né, da situação brasileira nas mudanças climáticas. Quer dizer, 75% do CO2 que o Brasil lança para a atmosfera é derivado basicamente da destruição do ecossistema amazônico. Evidentemente, cabe a todos nós brasileiros alterarmos drasticamente esse patamar de emissão que é extremamente nocivo não só para o clima global, mas para o próprio Brasil, e é do nosso interesse reduzir o máximo essa emissão. O Brasil tem uma matriz energética extremamente favorável, um programa pró-álcool de biocombustíveis muito bem estruturado e bem estabelecido, energia hidrelétrica. Se a gente puder lidar com a questão do nosso calcanhar de Aquiles, que são as queimadas, realmente não só o país como o planeta inteiro agradece. Agora, só querendo interromper aqui, não é cabível aí aquela pergunta, nós quem, cara pálida? Pelo seguinte, porque na verdade, quando a gente fala nós, é como se a sociedade brasileira como um todo fosse proprietária e a produtora da atividade econômica que se apoia nas queimadas. Porque, digo mais, não são queimadas ocorridas, não ocorrem queimadas apenas na Amazônia. Em toda a região agrícola do país, em grande parte dela, a queimada é usada como forma de limpar o pasto, como forma de renovar a área em que é plantada a cana-de-açúcar. Mas, Marco, um volume que nós estamos falando de emissões levam a gente a querer concentrar as ações exatamente em cima de onde nós temos menor controle, que é exatamente o que acontece hoje na Amazônia. Se a gente olha historicamente, você vai ver que no primeiro mandato do governo Fernando Henrique nós já atingimos um número alarmante de quase 80 mil quilômetros quadrados de área desmatada. No segundo mandato, 76 mil, um número astronômico. E no primeiro mandato do governo Lula, apesar da redução do desmatamento nos últimos 2 anos, em função do governo se fazer mais presente na região, governança na região apenas, ainda assim, somado, deu 84 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Então, os números que nós temos hoje no Brasil são vergonhosos. O que a gente precisa fazer? Precisa trazer governança para a região. No momento em que o Estado se faz presente, o desmatamento diminui. Depois você tem a cadeia. Os estados que permitem que madeira ilegal, que foi cortada de madeira ilegal, feita com grilagem de terra e assassinato, chegue no mercado e o consumidor, sem informação, não sabe diferenciar aquilo disso. Então, é uma sequência, uma cadeia que tem que ser estruturada para fazer com que o indivíduo não seja parte de um crime, o Estado não seja conivente com o crime e os responsáveis sejam punidos. Eu queria pegar esse gancho da Amazônia e falar um pouquinho da Amazônia Azul,
né? Que é como a gente se refere ao oceano. Obviamente, estou puxando a brasa para minha sardinha. Mas sem trocadilho. Sem trocadilho. E, obviamente, com essa descarga toda, com esse aporte todo de CO2, né, para a atmosfera, a gente sabe que isso vai ter um efeito grande também na biodiversidade marinha, né? Então, o que causa o CO2 no oceano, né? Ele tem dois efeitos. Com o aumento da temperatura, os oceanos que captam esse CO2, né, eles têm a sua capacidade de reter esse gás dissolvido diminuída, porque a temperatura aumentou. E dois mais importantes é que o CO2 combinado com a água, ele formula um ácido, né, um ácido fraco, mas que reduz o pH dos oceanos. Isso vai afetar diretamente todas as comunidades que têm carapaças formadas de cálcio, como as comunidades de corais, os fitoplânctons, quer dizer, isso vai causar um desastre em termos de ecossistemas marinhos muito grandes. Então, esse é a parte que eu queria dar também sobre a Amazônia Azul, né, que a gente chama. Agora, um problema muito sério na Amazônia é o problema das terras devolutas, né? Nós temos quase metade da Amazônia legal com direitos de propriedade mal definidos. Isso dificulta muito todo o processo de preservação. Se nós conseguíssemos ter direitos de propriedade bem definidos e conseguíssemos, de alguma maneira, fazer com que quem está interessado em preservar a floresta pague pela preservação desses ativos, nós daríamos um grande passo até para reduzir a necessidade de fiscalização, porque aí você tornaria o proprietário da floresta diretamente interessado na sua preservação. O problema é como conseguir tornar isso uma realidade, juntando o interesse que a humanidade tem em preservar esse patrimônio com o interesse do proprietário da floresta de vender esse serviço ambiental preservando-a. Algo que não seja de curto prazo, né, com esse imediatismo e que possa realmente permanecer como ação, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Mas um primeiro passo seria regularizar a propriedade da terra na Amazônia Legal. Eu acho que enquanto nós tivermos quase metade dessa área sem direitos de propriedade bem definidos, dificilmente o poder de fiscalização do Estado brasileiro vai dar conta do recado. Marengo. Sim, eu acho que um dos problemas que nós temos agora, se é independente, se 70% ou 75%, eu não sei de onde aqueles números saíram, é o fato de que escuto, por exemplo, opiniões que dizem, bom, Brasil desmata, mas nós temos projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo para reflorestar. Então, não é que uno mantenha um equilíbrio entre continuamos desmatando, mas também estamos reflorestando, porque reflorestamos possivelmente eucalipto, mas perdemos a mata nativa, a mata verdadeira, a floresta amazônica. Então, concordo com todos os pontos de vista de propriedade. Alguém perguntou o que eu achava de empresas internacionais alugando secções da Amazônia para eles cuidar melhor. Eu falei, não vou comentar, porque a Amazônia, pelo menos a Amazônia Legal, é um patrimônio dos brasileiros, não? Então, falta muita coisa que fazer. E, claro, já os números mostram. Brasil está entre os 4 primeiros, os 6 primeiros, em termos de desmatamento. Talvez não necessariamente industrial, mas a liberação de gases de efeito de estufa é grande. Pode mudar o clima não só da região Amazônia, mas também dos nossos vizinhos, incluindo na Argentina. Então, uma coisa que já tem que ser analisada, não só ao nível do Brasil, ao nível do Ministério, mas tem que ser um esforço conjunto. Agora, é curioso que reflorestamento gera crédito de carbono e preservação da floresta que existe não gera crédito de carbono. Eu acho que esse é um assunto que o Brasil deveria levantar também. Nós temos que ter uma situação em que a preservação da floresta também é uma maneira de você gerar crédito de carbono. Existe a oportunidade de um negócio que pode ser extremamente bom do ponto de vista de preservação ambiental, se realmente manter a floresta em pé, por exemplo, valer créditos no mecanismo de MDL, o que não está ocorrendo ainda agora. Exatamente. E eu acho que a discussão de serviço ambiental é uma discussão fundamental, porque é uma discussão que leva a gente a falar sobre o valor da floresta em pé e não mais estimular alguém a colocar uma cabeça de gado em 1 hectare, desmatar uma área inteira e acabar com esse patrimônio que o brasileiro não conhece. Porque eu acho, Marco, um problema sério que a gente tem sobre a Amazônia no Brasil é que o brasileiro muitas vezes não sabe que a água que ele bebe na região Centro-Sul vem da Amazônia, o que gera energia para ele na região Centro-Sul, essa água veio da Amazônia, e o que alimentou a agricultura na região Centro-Sul veio da Amazônia. Então as pessoas têm uma percepção que é triste perder a Amazônia, mas o que eu tenho mesmo a ver com isso? Não sei. E esta informação, o IPCC e os relatórios de impactos que estão vindo de lá, estão ajudando a ilustrar essa dependência, essa conexão que nós temos no Brasil e na regulação climática global também. Ok, eu queria chamar aqui um VT do pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também é presidente do Comitê Científico do Programa Internacional da Geosfera-Biosfera
e participou do grupo de trabalho do IPCC, esse painel intergovernamental científico. Trata-se de Carlos Nobre. Ele demonstrou a preocupação com a floresta amazônica justamente. Vamos ver o que ele disse. Uma coisa que faz todo sentido é preservar a floresta, manter a floresta em pé. Quer dizer, usá-la economicamente através da riqueza da biodiversidade. E a agricultura, a expansão da fronteira agrícola, parar e a tecnologia agrícola moderna ser utilizada para recuperar as áreas degradadas. Nós temos 650 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas na Amazônia. Então, todo o desenvolvimento agropecuário na Amazônia, do agronegócio, tem que ficar nas áreas desmatadas. E a floresta tem que ficar em pé, que é a melhor maneira do Brasil diminuir as emissões e dar uma chance à ciência e à tecnologia explorarem a riqueza da biodiversidade. Eu acho que o Carlos Nobre não botou exatamente uma pergunta, mas sim uma observação, inclusive pertinente, obviamente, mas eu queria levantar uma coisa meio na linha do advogado do diabo. O ano passado eu estive no Acre, onde conversei com o governador, Jorge Viana, que me mostrou, e eu fiquei maravilhado, com os móveis fabricados com madeira certificada que ele tem no palácio. Um belo palácio que foi restaurado, onde há móveis incrivelmente bem desenhados e de altíssima qualidade. E aí eu fui, depois de visitar o governador, percorrer a cidade de Rio Branco para ver onde é que eu poderia comprar aqueles móveis de madeira certificada. E eles não existem, né? Pelo menos não existem à venda no Acre, ou à venda em qualquer lugar que a gente possa encontrar. E, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que todos esses esforços de sustentabilidade que envolvem a floresta amazônica, pequenas comunidades, ou eles são numa escala muito pequena, ou eles não têm justamente sustentabilidade econômica, porque não levam em conta quanto isso está economizando em termos desse cálculo global. E a pergunta que eu coloco é a seguinte: tem como sair dessa enrascada? Olha, Marcon, quer dizer, é importante também entender que a Amazônia não é uma floresta homogênea, igualzinho do Pará até o Acre, etc. e tal. Quer dizer, é um apanhado de ecossistemas muito diferentes e as soluções de preservação sustentável dessa floresta, que pode ser aplicável no Acre, pode não ser a mesma no Pará, ou no Tocantins, ou no norte do Mato Grosso e assim por diante. Então você tem que levar em conta a diversidade do ecossistema amazônico e usar a melhor tecnologia e a melhor estratégia de sustentabilidade para cada região, e são soluções muito diferenciadas. Então, mas a questão madeireira, Paulo, eu acho que é uma questão importante, porque madeira é um grande vetor, como agricultura e pecuária, e o problema que a gente encontra é que a ilegalidade, como ela não é punida, ela compete com quem quer fazer direito. Então a indústria madeireira hoje tem dois atores. O bandido que vende madeira ilegal e tem um preço baixo porque ele não paga imposto, não paga propriedade de terra, nada. E você tem um madeireiro que trabalha na lei com um selo de sustentabilidade, que faz a extração de maneira que não causa dano ambiental, que tenta competir com todos os impostos e encargos que isso ocorre. Então, se a gente não coíbe a ilegalidade, se a gente não para o crime, jamais essa conta vai fechar. No entanto, quando você vê o governo fazendo um esforço desse, como aconteceu nos últimos 2 anos, essa indústria tem mais opção de mercado. Hoje, se você for aqui num centro madeireiro de São Paulo, seja o Gasômetro ou em Pinheiros, você vai encontrar a madeira FSC, que tem esse selo de garantia, e você vai encontrar a madeira legal. E o consumidor vai ver que o preço ainda é muito diferente. Nós precisamos trabalhar para coibir o crime, para que o preço reflita. Só para complementar uma coisinha rápida, Marcon. Dos casos de violação do Código Florestal que foram para a Justiça Federal até março de 2003, 62% dos infratores não foram localizados. Aí está. Dos casos que foram para o IBAMA até março de 2003, 82% dos condenados não pagaram a multa. Não tem punição. Enquanto a gente não resolver o problema da justiça, essa questão dificilmente vai mudar. Esse aspecto do curto prazo de fazer e sumir é algo que tem que ser combatido, porque para a madeira eu acho que isso é fundamental, né? Agora, e para as queimadas. Sendo ponto diferencial novamente, eu sei que a Amazônia é bastante importante, mas eu gostaria de levantar, quer dizer, o foco para a Antártica também, né? Quer dizer, é tão importante quanto. Existe, né, um problema de degelo seríssimo. Em 2002 houve o colapso da plataforma Larsen B, e é um problema de estabilidade também, vai mudar
toda a circulação oceânica. O Brasil está desenvolvendo pesquisas importantes na Antártica. Agora, em 2008, começa o Ano Internacional Polar, onde você vai ter 120 países juntos num esforço sobre-humano para tentar entender exatamente o papel das zonas geladas nas mudanças climáticas, que foi exatamente uma das novidades desse IPCC, quer dizer, a inclusão dos processos da criosfera. Então, quer dizer, embora a Amazônia seja muito importante, é uma coisa que nos atinge diretamente, eu só queria mostrar que a questão do aquecimento global para o Brasil transcende um pouquinho também. Eu queria colocar uma pergunta de Marcelo de Almeida, de São José dos Campos, que mereceria o programa inteiro sobre essa questão. Eu tenho certeza que o Roda Viva vai voltar a abordar esse tema, mas que eu acho que não pode deixar passar sem que essa questão seja comentada, ainda que realmente telegraficamente pelos participantes. Ele pergunta o seguinte: como é que vocês avaliam a atuação do governo e da classe política brasileira com relação aos graves problemas ambientais que assolam o mundo, considerando que o Brasil tem papel fundamental? Quer dizer, o governo e o legislativo estão fazendo o seu papel? Olha, o Brasil não tem uma política nacional de mudança climática. Não tem. Nós não temos respostas do Ministério da Agricultura, Ciência e Tecnologia, Indústria, Finanças, Meio Ambiente, organizada para responder ao Brasil onde somos mais vulneráveis, como devemos nos adaptar e como devemos mitigar, ou seja, eliminar as nossas emissões para resolver esse desafio nos próximos 50 anos. Então, hoje, no Brasil, quem tem um relatório que fala onde estão as nossas vulnerabilidades é uma ONG chamada Greenpeace. Quem fez um estudo de energia para apresentar uma matriz energética mais limpa foi uma ONG. Não é papel de uma ONG fazer política nacional. Nosso papel é colaborar com uma política nacional. No vácuo do governo fazer alguma coisa, nós estamos agindo. Eu acho que nem o Congresso, nem o Executivo entendeu ainda o tamanho do problema, apesar de que a classe científica brasileira tem sido um grande aliado de mostrar essa complexidade e não encontra ouvidos abertos. Em nome do tempo, eu pergunto o seguinte: se alguém discorda do que o Marcelo disse... Difícil discordar. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já com o Roda Viva, que também é acompanhado na plateia por Luiz Augusto Emanuel, estudante de filosofia, Cláudia Carlini, nutricionista, Eltisa Rondino, agrônoma, geógrafa e consultora ambiental, e Diogo Yoshinaga, engenheiro de produção. O Roda Viva faz esta noite uma edição especial, um debate sobre o aquecimento global, as mudanças climáticas e sobre como sociedade e governos podem reduzir a emissão de poluentes e a ameaça de mais desastres ambientais. Vamos agora acompanhar a posição do governo brasileiro com relação ao estudo do IPCC sobre o aquecimento global, com o cientista e coordenador geral de mudanças globais do clima do Ministério da Ciência e Tecnologia, José Domingues Gonzalez Miguez. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de falar que o documento do IPCC não pega o governo brasileiro de surpresa. Nós temos trabalhado para combater o efeito estufa desde a Rio 92 e mais ativamente ainda no protocolo de Quioto, que o Brasil foi responsável por uma proposta que levou à criação do mecanismo de desenvolvimento limpo. Segundo os cenários do IPCC, são cenários sem ações para evitar o problema, o que torna esses cenários mais dramáticos, e a imprensa, eu acho que tornou ainda mais dramático do que deveria ser um cenário científico. No caso do Brasil e o protocolo de Quioto, em particular, nós estamos trabalhando para que esses cenários não se realizem. E terceiro, vale lembrar que a responsabilidade histórica por causar o aquecimento global é decorrente das emissões históricas dos países desenvolvidos desde a Revolução Industrial em 1750. A responsabilidade do Brasil é bem menor devido ao seu processo de industrialização recente e também ainda por causa da matriz energética brasileira, que é bastante limpa, né? E além disso, o Brasil tem trabalhado no protocolo de Quioto para reduzir mais ainda as emissões, tendo hoje cerca de 210 projetos reduzindo emissões em todos os gases de efeito estufa. Boa noite. Bem, eu queria só, para a gente arrematar essa questão da posição do governo, pegar o outro lado do balcão, que é o parlamento. Porque sequer justo seria a gente colocar essa questão que José Domingues Miguez apresentou aqui em debate sem ele estar presente. Né? Mas eu acho assim, a gente falou pouco sobre o legislativo. Que tipo de iniciativa o legislativo pode adotar, já que ele é parte do governo, às vezes parte até mais importante do que o executivo, e que tipo de ação ele tem feito?
Olha, o Congresso Nacional já discutiu por 2 vezes um projeto de lei de uma política nacional de mudanças climáticas. A mais recente era do deputado Ronaldo Vasconcelos, de Minas Gerais. Foi arquivado e esse tem sido o dilema que nós encontramos, porque tão pouco o Congresso Nacional assumiu a responsabilidade que tão pouco o Executivo fez de levar esse assunto à frente com a seriedade que exige e com a transversalidade que exige. Não é uma questão mais ambiental, é uma questão de desenvolvimento que nós estamos discutindo, e desenvolvimento sustentável, do ponto de vista de uma necessidade de responder a como estar presente nesse planeta e reduzindo nossas emissões. Foi criada agora, semana passada, uma frente parlamentar, reagindo ao relatório do IPCC. O fundamental agora é a gente ver se existe vontade política no Congresso para realmente pegar o que a gente já tem de informação, que é muito. O Brasil já produziu bastante coisa em termos de ideias para uma política nacional, e implementar. E não esperar nem que o Executivo o faça, mas oferecer para a sociedade alternativas e um foro para discussão. Nós, como ONG, vamos fazer um debate, vamos produzir uma política nacional de mudanças climáticas para debater, porque a gente precisa sentar com a indústria, precisa sentar com o governo, precisa sentar com o segundo setor e discutir como é que vai ser o Brasil. Como é que nós vamos produzir energia sem poluir? É possível? Como? Quando? O que eu acho importante aqui, por exemplo, lembrando um pouco do que o Dr. Miguel falou, não? Que trabalhamos no mesmo ministério, basicamente, é que o Brasil tem sido muito ativo na parte de negociações internacionais, mecanismos de desenvolvimento limpo. Mas nós chegamos, comparado com outros países, Argentina, nosso vizinho, por exemplo, a que não é só essa negociação internacional que é importante agora. Agora nós já passamos, ante a falta de uma política nacional de mudanças climáticas, por exemplo, vulnerabilidade. Até hoje não achei um mapa que mostre que região ou que setor é vulnerável a mudanças climáticas no presente e no futuro. Então, nós estamos andando um pouco, tentando descobrir os buracos. Greenpeace, WWF, o CPTEC, por exemplo, nós mostramos esse tipo de cenários que sai 8 graus mais quente, mas isso não considera o desmatamento, só considera o que o modelo reage, porque são projeções de modelo, não são previsões, são projeções. Então, aí há muitas coisas. Então, eu acho que a política, o Programa Nacional de Mudanças Climáticas, teria que ser um programa interministerial, e com os sectores da sociedade civil organizada participando, porque já extrapolou o que seria a negociação internacional. Agora temos que fazer mais negociação nacional, que eu acho que é mais importante. Em particular, Marco, um dos setores que mais vai ser afetado pela questão das mudanças climáticas é a agricultura. Então, a produção agrícola brasileira realmente vai ter que ser redirecionada. E de acordo com o que o Marengo, concordo com o que o Marengo colocou, e ainda não sabemos em que direção, né, o governo vai realmente conduzir como as alterações climáticas vão transformar o panorama agrícola brasileiro. Essa transformação vai ser certamente forte, né? Existem pesquisas da Embrapa mostrando que em 30 ou 40 anos o cultivo de café no estado de São Paulo pode ficar bastante comprometido, deslocando para áreas mais frias ainda. Então, cenários como esse podem ter impactos econômicos muito grandes sobre o Brasil, e o governo tem realmente que ordenar melhor essa discussão. Nessa linha, Paulo, eu queria complementar. Eu acho que uma coisa que foi pouco discutida ainda, que é muito séria, é a questão do gás metano produzido pela pecuária. O processo digestivo do rebanho produz o gás metano, que tem um enorme poder de acumulação na atmosfera e é muito mais poderoso do que o CO2, dióxido de carbono. Tem um estudo da FAO, da ONU, mostrando que a emissão de metano pelo gado no mundo gera um efeito maior do que toda a frota automobilística mundial. É mais importante nessa questão toda a produção de metano do que todo o combustível fóssil utilizado no sistema de transportes do mundo. E o Brasil tem um dos maiores rebanhos mundiais. Nós somos mais de 160 milhões de cabeças de gado aqui. E esse vai rebanho... ter implicações, as ramificações desse assunto deixam as pessoas perplexas, porque realmente são coisas... Os hábitos alimentares da humanidade vão ter que mudar. O consumo de carne e leite está crescendo, vai dobrar nos próximos 20 anos, isso não é factível. Nós vamos ter que rever até isso. E esse rebanho no Brasil sendo deslocado para a região do Pará, onde é o último lugar que nós gostaríamos de ver agricultura e pecuária entrando.
Então, essa ausência de um planejamento e uma ausência de uma discussão com a indústria, porque afinal de contas as indústrias de grãos é que estão colocando silos na Amazônia e estimulando essa expansão da fronteira agrícola. Então não é só uma conversa com o governo, é uma conversa com a indústria, e de uma denúncia que nós fizemos, por exemplo, com a questão do avanço da soja, a gente conseguiu uma moratória para se dar um tempo para fazer uma discussão, para fazer exatamente esse acordo de dizer, olha, tem área que não pode avançar e tem área que nós vamos ter que fazer melhor. Agora, eu queria colocar um outro dado em debate, que é o seguinte: pelo que a gente tem informação, né, a própria imprensa divulga, essa busca de saídas para essa situação grave já faz surgir um novo filão de negócios, que é a compra e venda de créditos de carbono. Nós mencionamos isso rapidamente no outro bloco. Uma espécie de moeda que pode ampliar os investimentos no corte de emissões. Vamos ver. Pelo Protocolo de Quioto de 1997, os países desenvolvidos devem reduzir a quantidade de gases poluentes em pelo menos 5,2% até 2012 em relação aos níveis de 1990. Mas não são todos que vão obter essa redução. Muitos geram energia elétrica a partir da queima de combustíveis fósseis, e toda essa infraestrutura, já construída há tempos, não se muda rapidamente. Mas também pelo Protocolo de Quioto, quem não cumprir a meta em seu próprio território pode buscar uma compensação investindo em projetos ambientais de outros países. A Holanda, por exemplo, fez um acordo com o município paulista de Tremembé, num dos vários projetos nesse sentido já em andamento no Brasil e que envolvem aterros sanitários. O metano, gás 23 vezes mais nocivo que o CO2 e que é gerado pela decomposição de detritos orgânicos nos lixões, em geral é liberado na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa. Mas neste projeto, ele é capturado, armazenado e reaproveitado, podendo ser usado, por exemplo, na geração de energia elétrica. A emissão do poluente é reduzida e isso se transforma em créditos de carbono. Cada tonelada a menos de metano no ar pode valer, em média, $10. Ao comprar esse crédito, a Holanda desconta o equivalente do total de emissões que precisa reduzir. A busca dessa compensação criou um novo mercado de negócios, uma nova fonte de dinheiro destinada a diminuir o efeito estufa. Bem, aqui na TV Cultura, onde a gente hoje exatamente está comemorando 15 anos do programa Repórter Eco, foi o primeiro programa dedicado à questão do meio ambiente e da ecologia na TV brasileira, essas questões têm sido abordadas com frequência. Mas a sensação que eu tenho também, mais uma vez fazendo aqui o papel de advogado do diabo, é que muito dessas coisas relativas ao crédito de carbono no Brasil tem um caráter, digamos, demonstrativo apenas. Pelo pouco que eu sei, não há efetivamente negócios de grande proporção. E a pergunta que eu faço é a seguinte: em que medida essas transformações gerarão novos negócios, ou elas só vão gerar aquilo que o Eduardo acenou aí, que é a perspectiva da gente ter que mudar padrões de consumo, da sociedade ter que consumir menos, ter que comer menos carne, de ter que ter carros menos poluentes, ter menos desperdício? Acho que um pouco de cada uma dessas coisas realmente vai ter que acontecer. A mudança do hábito alimentar, o controle de emissões veiculares, um pouco de conscientização mesmo individual, porque o problema está muito mais abrangente. Eu não consigo ver nada que não seja passando por uma ação coletiva, como a gente está colocando aqui agora. E o crédito de carbono, ele realmente vai ser um negócio para valer, ou é essa coisa de, ok, fizemos aqui um seminário e esse seminário gastou não sei quantas toneladas de carbono, emitiu não sei quantas toneladas de carbono, então vamos plantar 20 árvores não sei aonde, que é o que eu tenho visto. É que só o crédito, troca de certificados de emissão de carbono, realmente não resolve a questão, né? Quer dizer, nós precisamos de um programa global de redução de emissões de poluentes, não meramente uma troca de você deixa de emitir num país e você ganha créditos para emitir em outro país. Quer dizer, isso pode ser uma solução, entre aspas, né, transitória, mas evidente não resolve a questão. É um mecanismo auxiliar na redução global das emissões de gases de efeito estufa, ao meu ver. E eu acho que o que vai gerar realmente renda e emprego, Marco, é a revolução que nós temos que fazer no que significa a nossa matriz energética, é estabelecer no Brasil um mercado para as energias renováveis, é discutir uma indústria de energia eólica no Brasil de peso, de energia solar, gerando muitos empregos, gerando avanço tecnológico para um Brasil do futuro. Nós fizemos uma projeção para 2050, a matriz energética brasileira hoje,
apresentada pela empresa de pesquisas energéticas, é uma matriz que vai se sujar e vai chegar a ter apenas 50% de renováveis. Ou seja, o Brasil está respondendo ao desafio das mudanças climáticas, não aumentando a participação das renováveis, limpando a sua matriz, mas muito pelo contrário, sujando a sua matriz com carvão, diesel, nuclear, enquanto a gente pode fazer um sentido oposto e colocar uma matriz limpa que gera emprego, traz tecnologia para o país, como China e Índia estão fazendo. Então, por exemplo, a China e a Índia hoje estão se capacitando como líderes de mercado, competindo com os Estados Unidos e Europa para vender turbinas eólicas. O Brasil está perdendo uma oportunidade. Já que você tocou no problema da China, essa é uma das outras coisas que me faz perder o sono. A China vai passar os Estados Unidos como o maior emissor de dióxido de carbono nos próximos 5 anos. Já passou a União Europeia. A China sozinha já emite mais gases do que toda a União Europeia. Eu estou com os dados aqui do consumo de automóvel na China, né? O mercado de automóveis na China já é o terceiro maior do mundo e cresce 15% ao ano. Em 2010, vão estar sendo vendidos 9 milhões de carros novos na China. Quase que o dobro do que o Brasil vende, né? O Brasil acho que O Brasil é 2 milhões por 5 ano. milhões. Né? Eles vão estar comprando 9 milhões de carros por ano em 2010. Lembrando o seguinte, o consumo per capita, a emissão per capita de gases por chinês é 19 vezes menor do que a do americano. E eles, em 5 anos, vão estar conjuntamente emitindo mais gases do que todos os Estados Unidos. Está muito longe ainda de estar claro como é que vai fechar essa conta. O que porque mostra isso que não essa vai conta, poder acontecer. Essa conta, Janete, só fecha se o chinês entender que ele não vai poder ter um carro por habitante. Mas agora que chegou a vez Mas dele, como é essa que você vai história, explicar como é que na você China? convence- Agora que chegou a vez da Índia e da China, eles fizeram um brutal esforço para conseguir isso, não pode mais. E essa, Vai ser e essa conta vale para nós também. Essa discussão que o Miguel colocou, temos o direito de desenvolver e a culpa não é nossa, são os outros. A verdade é, o planeta é um só, nós temos um grande desafio e cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Obviamente, esses países têm uma parcela maior que nossa, mas nós temos uma lição de casa a fazer. Bem, nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos com Roda Viva daqui a instantes, que está sendo acompanhado esta noite na plateia por Theo Leão do Carmo, estudante de Geografia, Juliana Gil, gestora ambiental, Eduardo Carlini, estudante de Geografia, e Wilson Cardoso de Sá, jornalista. Nós voltamos com Roda Viva, que esta noite faz um programa especial tratando da questão do aquecimento global. Estão participando do debate pesquisadores e especialistas que têm se dedicado ao tema. E a gente inicia esse bloco, aí sim, registrando a opinião do professor José Goldenberg. Ele é professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP e ex-secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo. Vamos acompanhar a questão apresentada por ele. Existe uma controvérsia que não existia em 1992, quando a Convenção do Clima foi assinada, que no lugar de nós tentarmos evitar o efeito estufa, nós deveríamos fazer esforços para nos adaptar a ele. Ou seja, há um conflito entre mitigação e adaptação. Qual é a posição dos colegas? A meu ver, o problema, obviamente, é um problema de mitigação, porque se nós não mitigarmos o efeito estufa, haverá efeitos perversos, sobretudo sobre a parte mais pobre da população mundial. Marco, vai ter que ser uma combinação, na minha opinião, dos dois. Quer dizer, realmente concordo com o professor Goldenberg, sem mitigação não há solução, mas, na verdade, parte das mudanças globais são mais ou menos inevitáveis, elas vão estar aí batendo na nossa porta, se já não estão batendo agora, no futuro muito próximo. Então, na verdade, a gente tem que diminuir as emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível, na maior quantidade possível, e também trabalhar na adaptação do sistema produtivo brasileiro, das áreas costeiras, na questão da Amazônia e assim por diante. Na verdade, nós vamos ter que fazer as duas ações mais ou menos em paralelo, eu acredito. Alguém discorda? Não, eu não discordo. Eu só queria acrescentar que, além disso, quer dizer, acho que é fundamental que haja um sistema compreensivo de observações, né, do sistema climático e que essas observações sejam incorporadas nos nossos modelos numéricos para poder fazer análises e ajudar, né, nesse processo de adaptação. E o professor Goldenberg fez um trabalho junto com o Fábio Feldman na Rio +10, que eu acho que foi muito interessante, que foi lançar um desafio global de mitigação, de meta de energias renováveis para o mundo todo, de 10% até 2010.
E o que a gente viu é que a gente não conseguiu um acordo com os governos federais. No entanto, no Brasil, a gente tem vários fóruns climáticos estaduais acontecendo, mostrando, paralelo ao processo americano, que na ausência do governo federal fazer a sua lição de casa, os estados estão tentando buscar alternativas para levantar dados, fazer esse estudo de vulnerabilidade e adaptação e fazer uma lição de casa. Como é que a economia do meu estado pode crescer sem poluir? Sim, o aquecimento global podemos considerar talvez como um processo natural que tem sido acelerado pelas atividades humanas. Isso eu acho que é um fato. O que é importante já está acontecendo. Nós temos que nos adaptar. Isso não tem forma de evitar. Agora também tem medidas de mitigação que têm que ser adotadas e aceitas em todo o Brasil. O fato, por exemplo, o que mencionou Marcelo, acho ótima a ideia dos fóruns regionais ou estaduais de mudanças climáticas, porém cada um vai por seu próprio caminho, não tem uma concertação. E isso é justamente o que falta, porque o processo, Paulo mencionou, é irreversível, nós temos que nos adaptar e também temos que ter políticas ou medidas de mitigação. Não tem forma, não tem outra forma de evitar o problema. Eu acho que se a gente não começar com a mitigação hoje em dia, cada vez o nosso poder de adaptação, apesar de bem alto, vai ficar cada vez mais vulnerável. Quer dizer, a adaptação que a gente tem que fazer, que o Paulo já disse, que as mudanças já estão batendo à nossa porta, elas têm que ser acompanhadas de toda essa questão de mitigação para que permita que a gente continue se adaptando, porque já que a contribuição é tão grande e inevitáveis são esses fatos que a gente tem como enfrentar, eu acho que a adaptação vai depender da mitigação. O problema é que é muito mais fácil mitigar a emissão dos outros do que a nossa, né? Teve um caso interessante na Inglaterra que a empresa aérea British Airways, considerando que a população estava tão alarmada com a questão do aquecimento global, resolveu oferecer para os compradores de passagem aérea, que por sinal é um grande emissor de gases, né, viagens aéreas, a opção deles, ao comprar a passagem, pagarem um adicional para que a British Airways compensasse a emissão de carbono comprando crédito de carbono. Para a decepção da empresa, a adesão foi mínima. Ou seja, as pessoas revelam uma enorme preocupação com o efeito estufa, com o aquecimento global, mas na hora de pôr a mão no bolso, não, peraí, na minha viagem, pagar tudo isso para compensar a minha emissão de carbono, as pessoas querem continuar viajando. E o turismo virou uma questão de massas hoje. Agora, tem um problema também que as pessoas não criaram individualmente esse problema todo. A indústria dos combustíveis fósseis foi subsidiada enormemente pelos governos e quando houve uma oportunidade de alternativas, essas alternativas foram cerceadas. Mais então, do que isso. o consumidor, ele tem um papel importante na solução, mas Marcelo, ele também é mas muito ele se vítima. beneficiou desse subsídio. Sim. O preço de uma passagem aérea hoje não reflete o custo que isso tem para a humanidade. Claro. Quando cada um de nós viaja, nós não estamos pagando. Nós estamos emitindo enorme quantidade de gases e não estamos pagando por isso. Nós vamos ter que começar a pagar. Ninguém vai gostar. Exatamente. E eu acho que tem que externalizar esse custo, valorizar as energias renováveis e o consumidor tem que ter o direito a essa informação. Ele precisa saber que a hora que ele troca uma lâmpada de filamento de 75 watts na sua casa por uma fluorescente compacta de 9 watts, ele tem a mesma luz, ele economiza energia e ela dura mais. Mas ele não tem essa informação. É fundamental que a gente dê ao cidadão coisas que ele pode fazer na sua casa, no seu cotidiano, porque milhões de brasileiros, milhões de pessoas no planeta fazendo isso, vão fazer a diferença. E, obviamente, se tornar um ator político, para exigir políticas públicas e exigir da indústria mudanças como essa. Aliás, eu queria colocar em questão essa discussão que, de algum modo, é o ponto que o professor de Relações Internacionais e Estratégia Empresarial da USP, Jacques Markovitch, colocou no primeiro bloco, e a gente acabou não apresentando espaço para discutir isso, e, ao mesmo tempo, é a questão que o maior número de telespectadores apresentou aqui no Roda Viva. Eu vou citar alguns. A pergunta do professor Markovitch era o que era necessário fazer para engajar a comunidade, o que a comunidade científica, o governo e o setor privado tem para engajar a juventude brasileira nesse processo. E o que os telespectadores perguntam é o seguinte: o que o cidadão comum pode fazer, por exemplo, além de separar o lixo? O que é possível fazer para
mitigar os efeitos do aquecimento global, no meu caso específico, eu cito aqui Miltino Ferraz de São Paulo, Nádia Macedo de Americana, Luiz Antônio de São Paulo, Jefferson Luiz Castilho de Pindamonhangaba, Walter Duriguelo de Rio Grande do Norte, apenas alguns dos telespectadores que mandaram suas questões aqui, muitas delas sobre essa coisa. Tá bom, ok. E o que é que eu posso fazer nessa história? Você pode fazer bastante coisa, né? Mas é importante entender que tem dois níveis. Tem o nível global, que os governos vão ter que atuar nessa questão, e tem o nível individual. Então, por exemplo, se você tiver um carro a álcool, né, de 1000 cilindradas, por exemplo, um carro 1000, ele certamente vai contribuir muito menos para o efeito estufa global do que se você tiver um carro de grande porte, com alto nível de consumo e assim por diante. Se você usar transporte coletivo, que é muito mais eficiente do ponto de vista energético do que o seu automóvel individual, você também vai estar contribuindo. E a sociedade como um todo vai ter que se convencer de que nós vamos ter que viver no futuro com muito menos energia, com muito menos desperdício. Isso todos vão ganhar, porque a sociedade vai ter que ser muito mais eficiente do ponto de vista energético, queira a gente ou não queira. Marco, uma resposta curta que eu daria para isso entra no nosso site, que a gente tem páginas e páginas no greenpeace.org.br do que o indivíduo pode fazer. Mas eu acho que a mensagem mais importante é faça, porque as pessoas às vezes não fazem, porque elas fazem, o que adianta eu fazer isso? Muito pouco. Se milhões não estão fazendo nada, se os chineses querem todos um carro. A mensagem mais importante que eu acho que a gente pode dar para o público é faça mesmo uma ação que seja pequena, porque ela somada vai fazer uma grande diferença. E depois atue como consumidor e atue como eleitor pensando nesse desafio. Porque como o professor Janete colocou, o desafio é tão complexo e tão grande que se não forem dadas várias estratégias para a gente optar, nós não teremos solução. E o que a gente deve evitar são as decisões burras, que podem consumir tempo e dinheiro e tirar a gente do caminho certo. Que seria, no nosso caso, não cuidar da Amazônia, fazer mais energia nuclear no país ou estimular carvão, petróleo, ao invés de pegar o potencial incrível que a gente tem neste país e aproveitar essa oportunidade. Andar de bicicleta. Mas não, desculpe, eu vou ter que ser de novo o chato de plantão. Fico pensando o seguinte, tá bom, andar de bicicleta, mas quem é que se habilita efetivamente a andar de bicicleta numa cidade como São Paulo, salvo uma minoria absolutamente insignificante, né? Segundo lugar, uma grande quantidade da locomoção dos paulistanos não se dá por transporte coletivo, muito menos por automóvel. As pessoas andam a pé. Grande parte da população paulistana não tem dinheiro para andar de ônibus. Então eu fico pensando assim, se a gente quando começa com esse discurso de freirinha, para usar uma expressão quase grosseira, né? Ok, vamos fazer o nosso pedaço ali, que foi o que o Marcelo disse, não, temos que fazer, sim, beleza. Agora, o fato é, um sujeito que anda a pé para ir para o trabalho e ganha um salário mínimo, tá certo? E mora em condições extremamente precárias, na periferia de uma cidade como São Paulo, não tem muito espaço para fazer alguma coisa. E também não tem muita condição, infelizmente, de ser cidadão e de ser eleitor capaz de cobrar e de demandar isso. Então eu não sei se todo mundo tem... Paulo, eu acho que aí a resposta é a educação. Nós temos que melhorar a qualidade do ensino fundamental e dentro do ensino fundamental fazer o máximo possível para convencer as pessoas da importância desse assunto e de como a responsabilidade, no fundo, está difundida por todos nós. Ninguém é isento e ninguém é totalmente inocente nessa história. Todos nós somos, em alguma medida, responsáveis pelo que está acontecendo. A participação política, que eu concordo com o Marcelo, é fundamental. Isso tem que ser um assunto muito mais presente na vida pública brasileira do que vem sendo até agora. Na última eleição, por exemplo, praticamente não houve discussão sobre a questão ambiental, que é central. O Brasil, como detentor do maior patrimônio ambiental humano hoje, que é a floresta amazônica, e como produtor de uma das grandes alternativas ao combustível fóssil, que é o etanol de cana, o Brasil está muito central nessa história toda. E nós não estamos discutindo aqui dentro o nosso papel. Educação aí, eu acho que é a resposta à sua pergunta. Agora, tem uma questão, Marcão, que eu acho que é importante, existem milhões de brasileiros que sim usam transporte público, ou poderiam usar. Nós temos milhões de brasileiros que usam automóveis
que poderiam deixar o automóvel em casa ou fazer Andar de táxi. um processo solidário, ou uma carona solidária. E nós temos países inteiros que ainda têm o hábito da bicicleta. A gente está aqui rindo, mas a gente tem países como China, como Holanda, em que a bicicleta é um meio de transporte absolutamente internalizado na sociedade. Será que nós queremos ter, como os americanos, mais de um carro per capita? Ou será que nós queremos ter um sistema de transporte público que nos permita dignamente usá-lo a um preço moderado? Não, então, por isso uma você opção tem coletiva. que investir em educação para a sociedade poder reivindicar melhor transporte público, ciclovias no estado de São Paulo. Qualquer enfim. pessoa que circula pelos estados do sul, sudeste do país, vê centenas e centenas de quilômetros de ferrovias sucateados, abandonados, e em várias cidades, por exemplo, no interior de São Paulo, você vê estações ferroviárias transformadas em centros de cultura, em áreas comunitárias, quer dizer, como numa demonstração clara de como o país inverteu essa prioridade de transporte ferroviário para o transporte de cargas e de pessoas pelo meio rodoviário, né, em menos de 40 anos. Né? E mesmo esse cidadão que você colocou, que não tem condições econômicas, eventualmente, de ter o transporte, ele eventualmente, segundo a pesquisa do próprio IBGE, ele tem uma televisão, uma geladeira em casa. Esse televisor, essa geladeira pode ter um selo Procel e o consumidor, quando for comprar esse equipamento, poderia estar optando por um produto energeticamente mais eficiente. Então essa economia de energia como um conceito é fundamental. Porque nós podemos gerar metade da matriz energética brasileira apenas economizando, porque nós somos muito perdulários com a maneira como a gente usa energia nesse país. E não só energia, a água também. E água, desperdício de água no Brasil. Recursos naturais em geral. Né? Então eu acho que tem uma mentalidade, Marco, de economizar e de usar melhor que se estende a todos e que a gente pode extrapolar para todas as camadas. Obviamente, lembrando que os que não têm nem acesso ao transporte público, por exemplo, deverão ter esse acesso, e aqueles que estão pensando em ter 5 carros em casa deveriam usar um transporte público e reivindicar um transporte também. Sim, mas veja que aqui entra um aspecto econômico. Por exemplo, uma pessoa pobre não tem veículo, mas tem TV. Quanto que custa uma TV ecologicamente correta? Quanto que custa uma dessas lâmpadas ecológicas? Eles não querem saber que no longo prazo vai ser bem, eles querem saber, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Então, não é só coisa de andar a pé, é todo um sistema, porque não adianta, 10% da população anda a pé, 90% anda com os carros grandes, liberam. Então não compensa. Não? Então, porque falta o Brasil durante décadas subsidiou o álcool quando poderia ter investido em transporte público. Sim, mas por exemplo, a outra história que mencionei é além da educação, nos diversos níveis de currículo. Tem também aquele outro aspecto que todos os verões acontecem. Qualquer chuvinha em São Paulo vira tempestade. E São Paulo vira. E não é porque choveu muito, é porque a cidade está totalmente alagada. Os morros, as encostas, pessoas construem em lugares que já são perigosos, mas ainda construem casas em leitos de rios secos, e depois, quando chove, o rio reclama seus direitos. Aí também tem que falar que não podem construir aí, mas ninguém fala nada. Olha, eu já discordo. Eu acho que se a sociedade fosse bem informada e educada, ela optaria sim pela geladeira mais econômica ou por opções mais, mais amigáveis. Nos países desenvolvidos a gente não vê algo disso acontecendo numa escala como seria desejável, né? Quer dizer, fica complicado cobrar dos peixes pequenos também. Mas o Brasil, quando teve um apagão em 2001, deu uma resposta que eu acho que foi exemplar. O brasileiro mostrou que quando ele tem a informação e é demandado, ele sabe responder ao desafio. Nós temos que usar esse exemplo e falar, ok, agora nós temos uma crise muito maior, nós vamos precisar fazer isso não num período isolado de tempo, mas nós vamos ter que fazer isso com muita constância. E no caso da lâmpada ou da economia da água, um projeto que poderia acontecer é uma própria Sabesp dar um economizador de água, um bocal para o chuveiro e para a torneira, porque com 40% de desperdício, vale a pena para a empresa dar esse equipamento para a população para ajudar a economizar essa água, assim como as empresas, a Eletropaulo e outras, poderiam estar subsidiando essas lâmpadas. Então, acho que tem esquemas que a gente poderia estar montando para atender baixa renda, média renda e alta renda para um país tão diverso quanto é o Brasil, e o foco ainda seria o uso racional de energia, a economia e o desenvolvimento sustentável. O problema é que a gente tem que pensar juntos. Não estamos conversando e pensando juntos. E precisamos fazer isso. E esse é o desafio que a gente está assumindo totalmente esse ano.
o espaço para conservação de energia em todos os níveis, tanto a nível residencial, quanto no setor de transporte, quanto no nível industrial, pode economizar no mínimo 30% da demanda energética de um país como o Brasil. Então tem muito espaço que, com um custo realmente pequeno, você consegue realmente obter muito maior eficiência sem você ter perda significativa de utilização de energia, perda significativa de bem-estar. Então, o primeiro passo é você ter processos mais eficientes do ponto de vista de uso de energia. E quem polui paga, né? Eu acho que esse princípio de que o poluidor tem que pagar e arcar com o custo integral que ele está impondo à sociedade tem que ser estabelecido como uma regra fundamental, porque é isso que muda a estrutura de incentivo para conservar, na linha que você está falando. Para encerrar, eu queria colocar a pergunta que o Janete de alguma forma já abordou, também com um tempo extremamente escasso, sequer vai dar para a gente dar uma rodada geral, mas eu acho que pelo menos para ficar a pergunta colocada e com algum tipo de observação, que é a questão seguinte: a humanidade dificilmente pensa tão a longo prazo quanto a gente gostaria ou imaginaria. Quer dizer, a humanidade, para usar uma metáfora, é muito mais cigarra do que formiga. E eu queria imaginar o seguinte: existe a possibilidade, se vocês acham que existe a possibilidade de um problema dessa dimensão mexer um pouco com essa perspectiva? Eu acho que Ricardo. O exemplo que você deu da AIDS no começo, né, pode ser um começo da resposta aí, uma vez que a gente veja que os impactos são muito mais a curto prazo e muito mais para a gente do que achar que a Amazônia está lá longe ou do que esses problemas não vão nos atingir, eu acho que é o ponto principal aí dessa questão. Eu acho que essa mudança já está em curso, Paulo. As pessoas estão se dando conta de que se a humanidade merece um futuro, ela vai ter que ter uma responsabilidade à altura do poder que ela adquiriu sobre o meio ambiente, por meio da tecnologia. Eu vejo da seguinte maneira: tem duas maneiras de lidar com esse assunto. Ou é o caminho da dor, catástrofes tremendas vão ter um efeito pedagógico, mas esse é o caminho do sofrimento. Ou é o caminho da prevenção. Nós conseguimos antecipar um problema muito grande que está se armando e conseguimos agir em tempo hábil para evitar que ele ocorra. Vamos torcer e fazer tudo o que for possível para que prevaleça o caminho da prevenção e não o caminho do sofrimento e da catástrofe e da tragédia que está se anunciando. E a sociedade brasileira, eu acho que tem uma grande oportunidade para fazer esse diálogo se o Congresso Nacional, o governo, os fóruns estaduais se tornarem ambientes para esse debate. Nós temos uma previsão para a matriz energética brasileira em 2050 e eu sei quanto vai custar essa matriz. Eu sei quanto vai custar a matriz do governo, 530 bilhões de reais por ano, e eu sei a renovável, 350. Nós vamos economizar 180 bilhões de reais com energias mais limpas. Vamos fazer uma discussão sobre isso, vamos chamar as pessoas à mesa, e aí essa discussão de 50 anos não é uma discussão daqui a 50 anos, é uma discussão hoje que terá impactos no futuro. Bem, a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a participação dos nossos debatedores aqui e dizer o seguinte: na medida do possível aqui, o que o Roda Viva pode fazer, a TV Cultura pode fazer, se é que eu posso falar em nome da TV Cultura, é continuar discutindo e debatendo essas questões. Como eu já mencionei, e isso é motivo de orgulho para a gente, o primeiro programa dedicado ao meio ambiente da televisão brasileira é o Repórter Eco, que hoje exatamente completa 15 anos. Portanto, parabéns. Eu não tenho muitas dúvidas de que esse compromisso a gente vai tentar continuar tocando adiante. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, se o debate foi insuficiente para a gente abordar os vários aspectos da questão, ele permitiu, de alguma forma, contribuir na direção de esclarecer essas questões. Nosso programa fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, já de carnaval, com uma entrevista com o compositor Hermínio Belo de Carvalho. Até segunda e até lá.